Satsang, São Paulo, Brasil, 2016. Parte 8. Jai Satchitananda. Eu reverencio a alma pura dentro de cada um. Jai Satchitananda. Nós vamos começar com perguntas e respostas para estudarmos em detalhes essa ciência espiritual. Você falou muito sobre erros, porém, ela ainda não tem a capacidade de ver seus próprios erros. Se a pessoa não pode ver seus erros, por exemplo, nas suas relações, nas situações da sua vida, como ela pode resolver isso? Qual o nome dela? Rosemary. Sim. Como ver nossos próprios erros? Dada Bhagwan nos deu uma frase: a culpa é de quem está sofrendo. Quando qualquer sofrimento venha, nós temos que entender nossa própria culpa. Devido a algum erro meu, eu estou sofrendo. A chave mestra para descobrir nossos próprios erros é: se alguma coisa acontece em casa e todo mundo está normal e nós estamos sofrendo, é nossa culpa. Procure sua falha, ela vai estar lá. Então, se você ferir alguém e essa pessoa se sente perturbada, se sente ferida, isso também é nossa culpa. Então, de duas formas, podemos encontrar nossas próprias falhas. Se alguém nos causa dano, é nossa própria culpa. E qualquer sofrimento que chega até nós é também nossa culpa. Se você quiser entrar mais em detalhes, esse corpo, as atividades diárias não são falhas, mas raiva, orgulho, manipulação, ganância, apego, aversão, estes são falhas. Ego é uma falha. Raiva é uma falha. Apego é uma falha. Isso são falhas. Relações não são falhas, marido e mulher, mas expectativas são falhas. Se a expectativa não é cumprida e você fica com raiva, isso é falha. As falhas são devidas à ignorância. Por isso elas acontecem. E pelas falhas, alguém pode ser ferido. Daí fazemos Pratikraman por isso. O que seria esse Pratikraman? Alguém pode ter sido ferido. Aí pedimos para a alma pura: este é meu erro, me desculpe por isso, por favor, me dê força para não cometer este erro de novo. A alma pura interior, nós pedimos desculpas por nossos erros e prometemos não cometê-los novamente. Entendeu? Sim, obrigado. Primeiro, ele agradece pela oportunidade. Ele recebeu o Gnan 1 ano atrás em Salvador. Ele reconhece os benefícios. Ele mudou a maneira de estar nesse mundo, se sente mais confortável. Ele está feliz por ter tido essa bênção. Ele é pesquisador e tem estudado há décadas. As pessoas ao redor dele, às vezes, perguntam para ele se isso é uma ciência ou uma religião. Pois você diz que é uma ciência, mas há uma certa forma de ritual, há danças, há símbolos. E ele aprendeu que não deve mudar as pessoas em volta dele e nem ficar incomodado com isso. Ele fica em silêncio quando as pessoas dizem isso. Mas ele quer uma resposta. Como lidar com isso em frente às pessoas? Em religião, todas as estátuas,
Tudo que está no templo, as estátuas estão lá, elas têm algum significado. Mas por trás disso, nós não temos história de qual é o significado real. Nas Escrituras, tantas coisas são mencionadas, por que isso, por que essa dança, mostrar algumas imagens. Eles têm algum significado, significados específicos por trás disso. Diferentes senhores com diferentes formas, eles têm um significado. Quando nós os adoramos, isso nos ajuda na concentração, na consciência interna relativa, isso ajuda. Mas a alma é invisível. E essas são coisas físicas, através das quais se obtém coisas positivas. E alguns demônios, coisas negativas também são mencionadas nessas formas religiosas. E coisas positivas podem ser mencionadas através de imagens positivas. Isso ajuda. Mas nós temos que ir além disso. Em ciência espiritual, a alma é imortal, invisível. Essa ciência é totalmente diferente. E o Senhor Simandhar Swami, você vê aquela estátua. Ela também mostra um significado. Ela também tem um significado. Não há fazedor, somente o que conhece o vê. Você tem que ver dentro de você o que está acontecendo com a mente, fala e corpo, sem perturbação, sem ansiedade. Apenas ver e conhecer. Toda estátua tem um significado, mas nós temos que estudar profundamente as Escrituras para compreender. Entendeu? A pergunta que ele também fez é: qual a diferença entre religião e ciência espiritual? Porque às vezes as pessoas falam para ele que a Akram Vignan é uma religião e ele não sabe como responder isso. Essa também é uma parte da pergunta dele. Como eu expliquei antes, por exemplo, temos água suja. E nós queremos limpar essa água. Nós temos que usar muitos filtros até que ela fique limpa. Então, religião é como limpar água suja usando filtros. Mesmo depois de limpar toda a água, remover todas as impurezas, nós não podemos separar os elementos da água, o hidrogênio do oxigênio, dessa água que limpamos. Em religião, nós nunca chegamos ao elementar, à experiência da alma pura. A religião ajuda no desenvolvimento humano, de um padrão a um outro padrão mais elevado. Ela remove as impurezas. Eles se tornam limpos. Mas você vai de um primeiro estágio, aprendendo mais, para um segundo estágio, e aprendendo mais, outro estágio mais elevado, até chegar ao nível de maestria, PhD, que é onde começa a espiritualidade. Nesse estágio avançado de desenvolvimento e espiritualidade, nós não devemos largar as coisas ruins e nem adotar coisas boas. Nem karma de mérito, nem karma de demérito. Além disso está a espiritualidade. Espiritualidade é como se, supomos que a água suja, e você a passa por processos químicos. Depois que o processo se estabelece, o oxigênio se separa do hidrogênio. Ambos elementos são puros. Nunca houve impureza lá. Assim como a alma e a matéria neste corpo. A alma é sempre pura, mas devido à ignorância, às crenças errôneas, nós não podemos perceber, experimentar essa alma pura. Depois de eliminar tantas impurezas, nós não podemos separar o elemento puro na água.
Em religião, estamos removendo impurezas, coisas ruins, maus hábitos, bons hábitos, ajudar aos outros, fazer caridade, doações. Mas isso carrega karma bom e nós teremos felicidade na próxima vida. Mas para a salvação, precisamos ir além da religião. Em religião, carregamos novo karma, karma de mérito. E se a gente não segue nenhuma religião, coisas ruins carregarão karmas ruins. E na próxima vida, teremos que sofrer esse karma de demérito. Mas se temos uma religião e fazemos coisas boas, ajudamos outros, carregamos karma de mérito, que nos dará felicidade na próxima vida. Mas em ciência espiritual, é estar além do karma de mérito e karma de demérito. Sem karma, não há carga de nenhum karma. Isso é o que chamamos ciência, ciência espiritual. E nessa ciência espiritual, nós sabemos o que é a alma, o que é matéria, como eles são separados. Então, pela ciência, nós podemos compreender o elementar, separar o elementar e, no último nível, experienciar o elementar. Para isso é necessário ciência. E, por outro lado, a religião. Muita gente não sabe o que é religião, mas eles acreditam em alguma coisa. Isso ajuda em um certo estágio de desenvolvimento. Então, religião ajuda a desenvolver o ser humano. E ciência traz liberação aos seres humanos. Entendeu? Ele tem mais um ponto. Ele pode fazer? Sim, definitivamente. Ele está dizendo que talvez outra diferença seja que na ciência espiritual, você tem que fazer uma busca por isso. Enquanto em que religião, você tem que adorar, esperar que Deus faça as coisas por você. Religião significa que há um ponto de vista. Existem 360 graus de visão no mundo. Alguns pontos de vista estão em direção ao centro. A ciência é o centro. E a religião são os graus, o ponto de vista. O que você está dizendo está correto. Mas para a ciência também, uma pessoa com experiência é necessária. Em religião também. Algum guru, professor, ou monge, ou monja, também é necessário. Por exemplo, para os estudos primários, alguns princípios são adotados, alguns professores são necessários, estudantes, celibatários. Isso é para um grupo. E aí, para os estudos secundários, os professores vão mudar, os mestres também, os princípios vão mudar, os estudantes, os celibatários também. Você tem que estudar até o nível mais elevado. E eles estão dando conhecimento de um ponto de vista. A alma está no centro. Suponha que algo está no centro e nós o vemos do ponto de vista de 150 graus. Uma pessoa olhando do ponto de vista de 160 graus vai ver de uma forma. E outra pessoa, do ponto de vista de 250 graus, ele verá o centro e dirá, eu posso ver que isso está correto desse ponto de vista. E o que vê em 150 graus está errado e eu estou correto, porque o que eu estou vendo está correto. Mas, na verdade, o que está no centro é algo totalmente diferente. O desenvolvimento vai de 10 graus, 20 graus, 50 graus, 100 graus. Estes são os estágios de desenvolvimento. Uma vez que ele alcança o centro, é totalmente diferente. Então, religiões são pontos de vista. Um grupo está em 60 graus, outro grupo 60 a 120 graus, outro grupo 120 a 180 graus, outro grupo 180 a 240, outro grupo de 240 a 300. E de 300 a 360, eles sabem que é no centro que estão as coisas reais que eles estão procurando. Em 360, quando ele passar por todos os graus e alcançar o centro,
De 300 a 360 é o que chamamos de ciência espiritual. Não é religião. Torna-se agora exatamente o que está no centro. Grau, ponto de vista, eles acreditam que Deus é o fazedor. Deus é isso, Deus é aquilo. O que nós acreditamos é Deus. Em alguns graus, eles têm um ponto de vista. E a crença deles é sobre a alma ou sobre Deus. Enquanto no centro, quando se chega à ciência espiritual, o que é exatamente a realidade, as qualidades da alma, as propriedades da alma, como não ser o fazedor, o que está acontecendo, quem é o real fazedor nesse universo, como a alma é separada, tudo isso faz parte da ciência espiritual. Então, ponto de vista é totalmente diferente e o centro é totalmente diferente. Ciência espiritual, quando temos a experiência da verdadeira ciência espiritual, não há mais carga de karma. E, devagar, a alma chegará à liberação. Já tinha ficado claro, agora está mais claro ainda. Obrigado. Culturalmente, nós brasileiros somos muito abertos a filosofias, ideias, pensamentos. No Brasil, está se tornando muito popular alguns treinamentos sobre pensamento positivo e leis da atração, que quando você tem um pensamento positivo, você pode atrair coisas boas e evitar que coisas ruins aconteçam a você. E ela entende que, de acordo com Akram Vignan, que há um conflito com as ideias do Akram Vignan com isso. Basicamente, a pergunta é, qual é o propósito de ter um pensamento positivo? Na ciência, Akram, pensamento positivo acontece automaticamente, porque nós vemos além do positivo. Negativo e positivo, isso é dualidade. O intelecto mostrará o negativo, o coração mostrará o positivo. A alma pura não verá nem o positivo, nem o negativo. A alma pura verá a realidade. Se você atua negativamente, se você fere, você engana outros, então você carregará karma de demérito. Se você ajuda os outros, faz caridade, doação, você atua positivamente. Então, você carrega karma de mérito. Porque estamos fazendo algo, mas positivo. Positivo ajuda a carregar karmas de mérito. E quando nós vemos as coisas puras, elementares, alma pura em todo mundo, a mesma alma que está em mim é a mesma alma em você. Eu nunca vou ver as suas falhas, eu não vou querer machucar você, porque você é uma alma muito similar à minha alma, a união entre nós. Em espiritualidade, nós vemos a forma elementar, a alma pura dentro de você. Então, coisas positivas vêm automaticamente como resultado. De forma relativa, permanecemos positivos e, na realidade, vemos o puro em todo mundo, alma pura em todo mundo. Na ciência Akram, estamos além da positividade. Ver o mundo impecável, sem falha alguma. Tudo que acontece, nós vemos como impecável. Na realidade, só há alma pura, absolutamente. Positividade vai te ajudar. Você mencionou aqui atrair amor, ajudar uns aos outros, coisas positivas. Vão te ajudar na vida terrena, mas para a salvação, nós temos que ir além do positivo. Na ciência Akram, nós temos a visão da alma pura, absoluta. Isso está além do negativo e positivo.
Positivo ajuda na felicidade terrena. E entendimento correto, a crença correta, ver a alma pura dentro de todo mundo, isso vai ajudar para a salvação. Entendeu? Sim, Jai Satchitananda. A pergunta dela é sobre medo. Como viver nos tempos atuais, onde há insegurança, quando as tragédias da vida podem acontecer com a gente, ou podemos perder nosso controle emocional? Nós devemos acreditar que não devemos nos preocupar com isso, ou o medo faz parte da vida e devemos evitar lugares e situações que nos tornem vulneráveis. E ela resumiu dizendo: nós devemos viver sem preocupar-nos com o que nos acontece, ou nós devemos ter certos cuidados com nossa segurança. Devemos nos abster de andar livremente pelas ruas. O medo dela é que ela possa encontrar alguém que tenha um karma contra ela e jogue uma pedra nela por causa da vida passada. Todos os medos, insegurança, preocupações, tudo ocorre por causa da ignorância e do ego. Todos os medos são sofridos somente pelo ego. E o intelecto sempre mostra como proteger o ego destes medos esses medos que nos perturbam. Mas isso é muito limitado, porque quando temos karma de mérito, podemos nos proteger. E por karma demeritório, nós não podemos fazer nada e temos que sofrer. E há mais um estágio além do intelecto, além do ego, o conhecimento da autorrealização. Uma vez que você tiver a autorrealização, então o ego se dissolverá. E todo sofrimento é relacionado com o ego. Então o sofrimento também se dissolverá. E aqui nós estamos recebendo toda essa verdade universal. Por que isso está acontecendo? Quem é o fazedor? Quem é o sofredor? Quem sou eu? Quando a gente recebe o conhecimento da alma pura, o ego, que é quem se sente inseguro, vai embora. Nós ganhamos a segurança de eu sou alma pura, eu sou permanente. Eu sou eterno. Então, coisas temporárias não podem me perturbar. Coisas temporárias não podem me causar medo, porque todas as coisas temporárias são fases. Elas vêm e vão. Coisas temporárias são temporárias. Eu sou permanente. Essa permanência superará todos os tipos de medo, todos os tipos de medo, todos os tipos de dores desaparecerão. Todas essas coisas se vão. E a permanência, quando alcançamos a experiência do permanente, nenhum medo, ninguém nesse mundo pode nos tocar. Na ciência Akram, nós não estamos fazendo nada, mas nosso entendimento muda. Porque antes acreditávamos que... Qual é o seu nome? Swani. Você sente que é Swani. Então, se algo acontecer comigo, o que será? Então, o medo estará lá. Mas se você entender, eu não sou Swani, eu sou alma pura, esse medo irá embora. Porque quando o ego se dissolve, os medos também se dissolvem. Você é alma pura, imortal, permanente. As coisas terrenas acontecerão com Swani. Evidências científicas circunstanciais vão acontecer com Swani. E você é separada de Swani, você é alma pura. Então, todos os medos e tudo não te tocarão mais, porque você está além. A alma pura está além da Swani e de todas as circunstâncias e evidências. Entendeu?
Sim, entendi. Obrigada. Na vida passada, havia um lago sereno e ela colocou algumas pedras nele. Agora, nesta vida, ela está recebendo o efeito, algumas pedras, os efeitos deste karma. E quando ela recebe essas pedras, se ela pedir perdão às pessoas envolvidas, dizer que os ama, me perdoe, ela pode minimizar o efeito do karma? Os efeitos do karma nós temos que sofrer. Mas o sofrimento do karma pode ser diminuído. O efeito permanece como ele é. Mas o sofrimento pode ser reduzido até 0%. É possível. Uma dor na perna permanece como ela é. Mas o sofrimento com a dor, oh, estou sofrendo demais, muita dor, não posso aguentar, pode chegar a 0. Então, algum insulto pode acontecer e o sofrimento começará. O insulto nós não podemos parar, mas o sofrimento pode mudar pelo entendimento correto, conhecimento correto. Você pode reduzir o sofrimento com essas palavras duras. É possível, por este conhecimento da alma pura. Você entendeu?